Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta em mais um Polêmica Espírita. Esse é o nosso 74º programa. E estamos aqui com Paulo Neto para fazer esse estudo que homenageia a figura do nosso codificador, do nosso sistematizador da doutrina espírita, Allan Kardec, baseado em seu livro, né? Allan Kardec, Vida e Obra. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite aos companheiros que estão aí na live, o Cláudio, o Ari Vilela, Shirley e o Vladimir. O Vladimir, está lá, encontramos com ele lá, viva a coisa. Bom, eu depois que nós já estávamos próximos do dia 3 de outubro, é que surgiu a ideia de eu falar sobre Kardec. Mas como a gente já tinha programado falar um outro tema, achei ruim a gente mudar em cima da hora. Aí eu falei com o Arthur, nós podíamos falar dele dentro desse mês de outubro. Eu disse, então vamos falar da próxima vez. Então tá aí, nós vamos falar alguma coisa sobre o Kardec. E até eu acho que... Eu até falando assim, numa palestra com o pessoal, gente, a gente está aqui, fala muito de Kardec. Vocês conhecem alguma coisa de Kardec? Esse é o problema, né? De repente fica chato. O cara, quem é Kardec? Eu não sei, é um francês, não sei mais nada além disso. Então, alguma coisa vai passar. E para mim vai ficar, espero que fique claro para vocês também que, vamos dizer assim, o nível evolutivo de Kardec, para mim, é alto. Eu colocaria como espírito de segunda, da segunda classe, da segunda ordem, lá do topo, tá? Mas vamos ver o que a gente consegue passar para vocês aí, se vocês concordam. Vamos fazer um apanhado geral, não fixar em alguns 2 ou 3 polêmicas dele aqui, vamos ver o que vai dar. Polêmica não pode faltar, né, cara? Boa noite, Giovana. Forte abraço. Isso aí, antes de começarmos, né, vamos pedir aí vocês lembrarem de dar o seu joinha, de compartilharem esse estudo para que a nossa família Polêmica Espírita possa crescer cada vez mais, que as pessoas conheçam aí, né, para que a gente possa se manter no ar, né? Imagina aí se a nossa audiência diminui, a gente acaba perdendo o programa. Então a gente, né, solicita aí a vocês para que compartilhem aí, deixem o seu like, porque aí o próprio YouTube vai ajudando a gente nessa divulgação aí do Polêmica Espírita para as pessoas interessadas. Então, vamos aqui compartilhar, né, os slides que o Paulo Neto vai se utilizar na noite de hoje. Com você, Paulo Neto. Beleza. Então, o título da nossa live de hoje é Allan Kardec, Vida e Obra. Bom, a nossa frase inicial, nós vamos tomar de Camille Flammarion, que foi um astrônomo francês, e foi dita no túmulo de Kardec, né, quando estava enterrando Kardec. Ele diz o seguinte: Allan Kardec era o que eu chamaria simplesmente o bom senso encarnado. Então, isso é interessante porque a gente vê muito a informação. Kardec, o bom senso encarnado, veio de onde? Né? Então, tá aí a fonte, né? De Camille Flammarion. Né? Razão reta e judiciosa, ele aplicava, sem esquecimento de sua obra permanente, as indicações íntimas do senso comum. Então, a razão, o bom senso, o cara que trabalhava com razão. Então, isso é que é importante, um cara justo, né? Então, aqui nós já temos um pequeno retrato de quem era Kardec, né? Curto, mas a gente já tem. Bom, Hipólito Leão Denizar Rivai, e aí vem uma interrogação em vermelho, beleza? Eu vou explicar o porquê. Filho do juiz Jean-Baptiste Santana Rivai, com Jean-Louis Dahamel, nasceu em Lyon, França, em 3 de outubro de 1804. Seus pais eram católicos. Desencarnou em 31 de março de 1869, aos 64 anos e meio, em consequência da ruptura de um aneurisma. Seria o AVC, né, que a gente conhece. E aqui eu pus um mapa, só para a gente poder situar, né? A cidade de Lyon está aqui, ó, aqui embaixo. Está vendo aqui? Nesse primeiro círculo aqui embaixo. E Paris está aqui em cima. Aproximadamente 450 quilômetros de Paris. Tá? Ao que tudo indica, ele praticamente não viveu em Lyon, nasceu lá, mas já vazou logo. Então, para que é mestre de Lyon, a gente fala porque nasceu, não porque ele morou lá. Né? Estava mais certo falar mestre de Paris, né? Porque ele viveu quase o tempo todo em Paris. Né? Mas tudo bem, é isso mesmo. Bom, a interrogação nós vamos explicar.
E com o tempo, com as pesquisas que a gente andava fazendo, eu acabei descobrindo que o nome de Kardec aparecia de tudo quanto é forma que vocês podiam imaginar. E eu falei, caraca, e aí você fica assim, mas qual que é o nome verdadeiro? Né? Mexe para cá, mexe para lá. E até então a gente não tinha um nome verdadeiro, nós vamos mostrar para vocês a partir de quando nós descobrimos qual o nome verdadeiro. Então, nós vamos pegar, primeiramente, os documentos que a gente chama não oficiais. Tá? Então, o que são documentos não oficiais? Aqueles que não têm atrás dele uma instituição de governo, por exemplo, um cartório, vamos dizer assim, para, né? Então, por exemplo, a certidão de batismo dele, o registro de batismo, está lá. Hipólito Leon Denizar Rivai. Ele, no livro Curso Prático e Teórico, ele não pôs o nome, ele pôs só a abreviação, HLD Rivai. No outro livro de 1828, no livro de 1847, a mesma coisa, HLD Rivai. E no testamento que ele fez, datado de 24 de abril de 1846, ele pôs Hipólito Leon Denizar Rivai e assinou HLD Rivai. E lá, o Maurício Machado, no dicionário, no dicionário universal, ele colocou Hipólito Leon Denizar Rivai. Aqui, o que nós temos aqui não tem uma definição, né? Qual seria? Aí, vamos lá nos documentos oficiais, que aí a coisa pior ainda, que aqui, pelo menos, o Hipólito Leon Denizar tem 3, né? Vamos dizer assim, né? E está fechando com as iniciais de Kardec, teoricamente estava certo, né? Teoricamente estaria certo. Mas quando a gente cai nos documentos oficiais, é aí que o bicho pega. Certidão de nascimento. Denizar Hipólito Leon Rivai. O Y está deslocado. O P é um só, né? E o Leão tem sem acento. Já começa daí. Certidão de casamento. Hipólito Leon Denizar. Aliás, o Denizar aqui do certidão de nascimento é com S. Agora, nessa certidão de casamento, o Hipólito já apareceu 2P, o Y deslocou e o Denizar apareceu com Z. Os documentos oficiais, tá? Isso aqui é interessante, né? Aí vem na certidão de óbito. Leon Hipólito Denizar Rivai, Denizar Ti, com T. Já mudou a ordem todinha, entendeu? Aí vem aparecer uma decisão judicial, e aí nós vamos mostrar, né? Definindo o nome de Kardec como Denizarde, e aí tem o S, né? O Hipólito, 2 P's e o Y no Li, né? Leon Rivai. E vai fechar com o que consta na certidão de o D. E até faz sentido, porque depois da decisão usou esse nome, né? Essa decisão judicial, ela vem aparecer no livro, aliás, na pesquisa da Simone Privat Godanache, no livro, o título é O Legado de Allan Kardec, ele que gerou toda aquela celeuma a respeito da gente, adulterada ou não. Os documentos que ela pegou, dentro do que ela pegou, a conclusão dela não está muito fora. Agora, surgiram novas informações que aí derrubou tudo. A minha percepção, né? Então, aí ela vai mostrar nesse livro essa questão do nome e ela vai apresentar um documento de um juiz determinando, vamos dizer assim, que o nome de Kardec seria exatamente aquilo que eu falei. Denizarde, com S, Hipólito Leon Rivai. Então, aqui na certidão, ó, tá vendo? Eu marquei aqui, ó, dá para ver perfeitamente. Ok? Então, a minha opinião é o seguinte, a partir daí, todas as referências que a gente tem que fazer ao nome de Kardec, a gente tem que usar esse nome aí. No entanto, a gente vê Hipólito Leon Denizar Rivai, a FEB cansa de falar, as editoras cansam de colocar aí. Ué, mas espera aí, decisão judicial não é para cumprir? Ou só se cumpre a decisão judicial do Brasil, fora do Brasil não cumpre? Um negócio meio estranho, né, cara? E aí fica essa confusão toda em relação do nome. Se houve uma decisão judicial, a minha percepção é este nome que nós temos que adotar, quer gostemos ou não, quer ser, você acha que não é ele ou não, tem que adotar esse nome. Não tem outro jeito. Então, eu mesmo vou me policiar aí para falar agora Denizar Hipólito Leon Rivai.
Rivaio. Eu tenho feito alguns e-books, alguns artigos, usando esse nome, a partir desse livro da Simone, e coloco como referência ele. O Asimov que Spot, não, tirei de lá, cara, né? Desse livro. Então, isso é uma coisa interessante. Provavelmente quase ninguém tenha percebido, porque só quem pesquisa mesmo que tem esses detalhes pequenos tem ver como nome, né? É que a gente vai perceber a diferença de nome. Paulo, inclusive, eu sei que não é a hora, né? Mas não sei se você conhece essa obra aí que a Rose Ribas está indicando. Ela diz que tem um livro, Allan Kardec, Análise de Documentos Biográficos do Eu tenho Jorge esse Martins. livro. Eu tenho esse livro Bacana, também. bacana. E lá tem algumas certidões deles, umas cópias. Boa referência o pessoal que quiser pesquisar também. É um livro fininho, inclusive. Um livro fininho. Esse livro realmente trata só de documentos mesmo. Eu tenho ele. Eu usei nessa pesquisa que eu fiz. Eu tenho um artigo aí, quem interessar, a divergência no nome civil de Kardec. Então, está publicado no meu site, pode procurar lá, que vai estar lá. Eu vou traçar toda essa história, quem já levantou essa lebre para trás e tal. Né? Bom, nós vamos fazer um pequeno resumo de Kardec, né? A partir do ano de 1804 a 1853, e a maioria nós vamos tirar desse pequeno livreto, publicado pela época, que tem a biografia de Kardec, exceto o ano de 1823. O resto, tudo lá, coisas bem rápidas, só para a gente ter uma ideia da evolução dele. Então, em 1814, seus pais matricularam no Instituto de Pestalozzi, em Yverdon, na Suíça, que era uma escola revolucionária, né, para aquela época. Saindo de lá com diploma de instituteur, aí a pronúncia fica por sua conta, viu? Se corrigir, porque nós já tentei aqui tudo que tem jeito, não ficou muito claro para mim, então vou chutar aqui. Tem hora para instituteur, então não sei. No fundo, é o seguinte, é diretor de escola secundária, isso que importa para nós. Então, sair com esse diploma de diretor de escola secundária. Bom, João Henrique Pestalozzi, ele viveu de 1846 a 1827. Ele foi um pedagogo suíço, um educador pioneiro na reforma educacional. Eu não sei, não, Arthur, quer dizer, não tenho muita certeza, mas eu acredito que ainda hoje existe aí estabelecimentos de ensino com base no Pestalozzi, na técnica da pedagogia de Pestalozzi. Não tem isso? Eu acho que ainda tem alguma coisa de tão forte né? Na reforma da educação. E lá parece que não tinha muita preocupação em fazer provas, né? Queria que as crianças aprendessem, não fazer prova, né? Então, e Kardec adotou essa posição, e a maioria dos primeiros livros que Kardec publicou conforme o pensamento de Pestalozzi, qual foi nesse sentido. Daqui a pouco nós vamos ver isso lá. Então, um dos benefícios do método de ensino de Pestalozzi era desenvolver a alma e o espírito da criança. Olha para você ver, a alma e o espírito, olha o foco. Hoje nós não temos isso no ensino, não. Esse modo de instrução estabelece uma espécie de permuta de comunicação, de relação entre as crianças, dispondo-as à moral prática, à amoral, cara. Isso eu achei fantástico. Fantástico. Eu pulo lugar. As relações sociais. Olha, a relação social, nós temos pouco. Basta um reino de condomínio bem de ver que não tem uma relação social. Tá certo? Vai no direito do cara para você ver. Esbarra no carro do cara na rua para você ver o que acontece. É difícil. E as virtudes que elas deverão praticar quando se tornarem adultos. Então, é todo um foco do lado moral e espiritual para as crianças, que hoje joga conhecimento, geografia, matemática, história, e vão que vão, e não estão nem aí. Essa parte moral ficou mesmo... E se falar que com os pais não têm conhecimento para dar a parte moral. Tem relativamente alguma coisa a gente consegue passar, mas nem tudo. Não tem técnica de passar. Não tem pedagogia. Né? Antigamente tudo era no couro, né? Arthur, tudo era no couro. Eu aprendia no couro. Hoje não pode bater, então nós estamos perdidos. Em 1832, exatamente 6 de fevereiro, o Rivaio vai casar então com a América Gabriela Goudé, que era professor de letras e belas artes
é sua companheira e colaboradora de toda a vida. Isso é importante, porque eu até estava conversando com o Arthur, a maioria da gente enxerga a Amélie Boudet como uma pessoa pagada, né? Como se era a dona de casa, ficar cuidando da casa, varrendo casa, mais nada. Né? Você não vê ela destaque, mas tem destaque, sim. E o Adair Ribeiro, o Carlos Sete e a Luciana Farias levantaram uma leve muito interessante. Inclusive, tem uma live dela, da Luciana, sobre esse tema, e nós vamos tentar trazê-la aqui, né, Arthur, para falar sobre isso. Vai voltar. Muito legal. E aí nós descobrimos lá que, com o Carlos Sete, né, no livro História Geral do Espiritismo, que a Amélie Boudet publicou 3 obras, né? Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e O Essencial em Belas Artes, em 1828. Né? E aí, o que eu citei aqui, a Luciana, né, filha da Salai, que era ao título, Amélie, companheira e sucessora de Allan Kardec. Sucessora, cara, ninguém tinha nem ideia disso aí. Ela está lá, mostra bem ativa no movimento, né? Não era aquela passiva e deixa o pessoal fazer que eu não estou nem aí, não, de jeito nenhum. Né? Comprou briga séria lá, então valeu mesmo. Fantástico. Eu adorei essa live dela. Vamos ver se ela vem fazer para a gente aqui. E dentro dessa pesquisa, né, nós temos, até eu coloquei fonte da Ribeiro, mas é porque ele falou, mas na verdade quem descobriu foi o Charles Kemp, da França, um francês. Eu não sei se hoje ele é o presidente da Federação Espírita de lá, qualquer coisa assim da França. Eu acho que é isso. Então ele descobriu que Kardec e Amélie Boudet tinha uma filha adotiva chamada Louise. Né? Essa, para mim, foi a grande novidade. Né? Porque passava a ideia de que era um casal sem filhos. Né? Mas não. Sem filhos biológicos, sim, mas adotou uma criança. Né? Então, aqui tem cartas trocadas entre Kardec e Amélie, Kardec e os pais, vai citar o nome dela. Por exemplo, a primeira aqui, uma carta em 23 de agosto de 1841, quer dizer, ele nem tinha começado ainda a questão da codificação, né? Ele fala assim: abrace bem a minha pequena Luiz, cuja escrita me fez muito, muito prazer. Em 9 de outubro de 1841, beijo minha pequena Luiz por mim. Aí, em outubro de 1843, ele vai falar: anexo está uma cartinha para o Luiz. Ele manda uma cartinha para ela, que legal, né? Para a filha, né? E aí vai falar também para a Melisa, que estava lá no Chateau de Loire, que parece que era um sítio que eles iam. Beijo, minha querida Luiz, por mim, diga a ela que fiquei muito feliz com a sua carta. Então, dentro desses documentos que foram resgatados aí, das cartas de Kardec para Amélie, de Amélie para Kardec, de Amélie para os pais, descobriu-se, então, a existência dessa filha adotiva de Kardec, que eu achei fantástico, porque era uma informação que ninguém tinha, uma informação nova. Inclusive, a gente até falando com o pessoal envolvido nisso, de repente valeria a pena criar uma nova biografia de Kardec, trazendo esses elementos novos que foram descobertos aí ao longo do tempo, acertando alguma coisa que foi falado lá atrás que não é verdadeiro. Por exemplo, o Carlos Sete fala que a idade das médias lá, a Caroline e Júlia, na verdade, não são aquelas. A Júlia não existe, essa personagem, existe uma outra irmã, que é Pelágia. Então, tem muita informação aí que surgiu, que precisa fazer realmente alguma coisa diferente, tá? Diferente. Agora, vamos cair, então, na parte do período de Kardec como o educador. Aos 18 anos de idade, ou seja, no ano de 1822, ele vai fixar a residência em Paris. Ele dá aulas e prepara seu primeiro livro didático. Esses dá aulas dele aqui é aulas grátis, tá? Eu vou publicar o primeiro livro didático dele,
curso prático e teórico de aritmética segundo o método de Pestalozzi, é o que eu disse lá. Então, eu fico imaginando assim, um cara de 18 anos, é uma criança ainda, né, Arthur? E o cara já tem essa percepção, já escreveu um livro. É. Então, aí a gente já percebe que Kardec traz uma bagagem de conhecimento muito forte. E essa bagagem de conhecimento ele vai aplicar para trazer a doutrina. É esse que é o ponto. Então, o que eu falo é o seguinte, Kardec não foi qualquer um. Ele foi escolhido a dedo. Tá? Dentro da minha percepção hoje é isso. Foi escolhido a dedo. Bom, em 1823, ele inicia no magnetismo, o qual ele estudou por 35 anos, e da Revista Espírita de 1858 ele vai falar isso, inclusive isso, né? Criado pelo médico Franz Anton Mesmer, e um alemão, né? Depois a teoria desenvolvida a partir de 1866. Essa informação de Paulo Henrique Figueiredo no livro Mesmer, A Ciência Negada e Texto Escondido. Em 1843, o médico escocês James Bryant propôs o termo hipnose. Então, o que era magnetismo virou hipnose. Tá certo? Para uma técnica derivada do magnetismo animal, hoje isso é o significado visual do mesmerismo. Então, na verdade, o que a gente vai ver muito na codificação, falar médio sonambulo, sonambulismo, entrou. O que aconteceu? Uma pessoa, tipo o que está na imagem, aplicava o magnetismo à hipnose na outra pessoa, ela entrava em transe e recebia espírito, ou emancipava a alma, dormia, emancipava a alma, e lá no mundo espiritual dava informação. Então, os fenômenos mediúnicos praticamente começaram assim, né? Seriam os métodos sonambulos. Então, quando você vê método sonambulo, é isso aí. E o que acontecia era isso aí. Levava o cara para hipnose em transe, ele lá, baixava a entidade lá, né? É mais ou menos por isso. Em 1825, então, ele cria sua primeira escola, de existência breve devido à concorrência das escolas congressionais católicas. Então, na época, a Igreja Católica dominava o sistema de ensino na França. Então, não tinha como sobreviver. Ele abriu isso, mas não adiantou. A pressão muito forte. E entre uma escola que não era católica e uma que era, né, por catolicismo dominar, eles mandaram para a escola católica. Então, ele nem teve aluno que não teve jeito, né? Infelizmente, o momento lá não foi. Mas um ano depois, ele é teimoso, né? Ele vai lá e nasce a instituição Rivaio, que é uma escola técnica que funcionou até em 1834. Então, já tem uma vida, né, maior, 8 anos, né? Ó, de inspiração pestalozziana. Então, é o seguinte, a educação de Pestalozzi, em Kardec, assim, ficou profundamente marcada na vida dele, né? Mas, vamos lá, o lado moral, olha você ver como que a coisa vai fechar, né, com o caráter de Kardec que ele vem, ou com as tendências que ele vem trazendo de vidas passadas, com certeza tem tudo a ver com isso aí, né? Então, atingiu a pessoa certa, fez ressaltar todo esse potencial de educador que ele tinha, né, dentro de si, e deu no que deu, né? Educador nato mesmo. Em 1828, ele publica seu segundo livro, que é o plano proposto para a melhoria da educação pública. Então, a gente está percebendo que a maioria das obras dele tem relação com educação. Em 1828, Kardec, ainda jovem, contava com apenas 24 anos, já se lhe distinguia um nobre caráter, como se vê no livro Plano Proposto para a Melhoria da Educação Pública. Então, num certo momento desse livro, ele fala alguma coisa e vai colocar uma nota. A nota é o que nós vamos ler aqui agora. E eu fiz questão de trazer essa nota justamente para demonstrar que Kardec jamais foi racista. Jamais. Tá? Isso é ideia de quem não se aprofundou na vida assim, da biografia de Kardec e nem nas falas de Kardec que estão na codificação. Embora ele tenha usado, ele usou conhecimento científico da época, então eles acham que o pensamento dele não era o pensamento dele, ele usava os conhecimentos para argumentar. Para ele, o mais importante não era o corpo físico, era o espírito. Então, aquele espírito que está nascendo naquele lugar, ele ia se tornar um espírito puro. Então, o corpo fazia a menor diferença para ele.
Então, vamos lá para ver o que ele diz aos 24 anos de idade. Certamente não está no meu pensamento, nem nos meus princípios, desprezar ninguém, e menos ainda de rebaixar o nascimento de quem quer que seja, pois nenhuma classe tem o privilégio exclusivo de dar à sociedade homens estimáveis. Ponto. Entendeu? É muito objetivo, muito claro. Né? Muito objetivo. Em 1830, ele faz a tradução para o alemão de As Aventuras de Telêmaco, de Fênelon. Em 1871, ele vai publicar o terceiro livro dele, que é Gramática Clássica Francesa, com base no Novo Plano. Ele é vendido em livrarias e também em sua casa. Em 1874, a bem-sucedida instituição Rivail se vê forçada a fechar as portas pela gestão financeira desastrosa praticada por seu tio e sócio. O que nós ouvimos falar, que não podemos atestar como verdadeiro, é que o tio deles se envolveu com o jogo e perdeu uma soma muito grande e tiveram que vender o instituto para pagar essa dívida. A informação que eu tenho é se é verdadeira ou não, não sei. Tá? Bom, no discurso pronunciado da distribuição de prêmios em 14 de agosto de 1834 no Instituto Rivail, vamos ver aqui, eu vou destacar um trechinho do discurso. E aqui ele já vai se colocar a que veio, né, como diz o outro. Né? A educação é obra de minha vida, e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre essa matéria. Fico feliz quando encontro algo meio novo ou quando descubro novas verdades. Disse, aí o texto um pouco mais lá para frente, o trecho de um texto um pouco lá para frente, disse no começo que a educação é algo de minha vida. Não faltarei à minha missão, pois penso compreendê-la. Então, ele tinha a educação como objetivo de vida e que tinha que fazer aquilo. Né? Então, você vê assim, que o cara já nasceu com aquela sina e cai no Instituto de Educação igual o do Pestalozzi, então tudo veio à tona. Tudo vem à tona. Né? Parece que tudo tem o endereço certo, né, Arthur? Porque atingiu ele de cheio e ele foi fantástico dentro desse aspecto de educador. Muito, muito legal. Aí, de 1875 a 1840, Rivail presta serviços de contabilidade para casos comerciais. Eu acredito que naquela época fazer contabilidade não devia ser uma coisa fácil, não era para qualquer um, com certeza. Aliás, hoje também não continua não sendo fácil, não. Pega a empresa grande, você vai ver que o negócio complica. Cara. A empresa pequena até que dá para fazer, mas a empresa grande é complicado demais. Né? Então, ele faz traduções, organiza e dá cursos de física, química, astronomia, fisiologia e anatomia comparada em sua casa, também de graça. Aí o Lucas, ele usa esse termo polimática, ele é maior polimática. O que é isso? O que é isso? O que é polimática? Polímata. Que conhece, tem vasto conhecimento de muita coisa. Então, achei fantástico. Isso é um retrato, né? Muito, muito legal mesmo. E a gente pensando que se não fosse assim, como é que ele ia quantificar o espiritismo? Então, entendeu? É muito difícil. Então, é como eu disse, foi escolhido a dedo. Para mim, isso é muito, muito claro. Então, em 1846, vem há pouco um outro livro dele chamado Manual de Exames para a Obtenção de Diplomas de Capacidade. Em 1848, ele lança o livro Catecismo Gramatical da Língua Francesa. E em 1849, ele passa a lecionar Fisiologia, Astronomia, Química e Física no Liceu Polimático de Paris. E do período de 1852 a 53, ele teve uma grave perda de visão que o impede de ler e escrever ou reconhecer as pessoas a quem estendia a mão. Já pensou que situação? Ele foi curado por uma sonâmbula, aquele médico né? Tinha também muitos sonâmbulos com médio de cura, uns sonâmbulos enxergava o problema
da saúde da pessoa, vinha um espírito que falava para ele assim, manda eu tomar esse remédio. Então, nessa época tinha muito disso, teve muito disso, né? Então, aqui nós pegamos mais uma informação, que ele foi membro de várias sociedades sábias, né? Aí, o Elite School, ele cita 12 associações culturais francesas, teria sido, né? Membro. Aí cita a Academia Real de Artes como uma das principais, que foi premiado um pouco em 1831 pela apresentação de sua notável memória. Qual o sistema de estudo mais em harmonia com as necessidades da época? Aí vem o Henri Sousa, vai falar assim, tendo sido essas diversas obras adotadas pela Universidade de França, seu nome era conhecido e respeitável. Então, quando ele ainda era Rivaio, né? Quando Kardec era Rivaio, ele era conhecido, não era desconhecido, né? Na França toda. E isso é interessante porque vai ter a ver com o que vai acontecer quando ele vai publicar o Livro dos Espíritos. Tá? Bom, então aqui a vida de Kardec antes dele ser o codificador, e agora vamos entrar, então, no período da codificação. Então, em 1854, através de um amigo chamado Chier, o professor Danizar ouve falar pela primeira vez sobre os fenômenos das mesas girantes. Ele não acreditou muito, não deu muita bola, esse pessoal está tudo, né? E não deu muita bola, até que ele participou da reunião e viu que a coisa era grave, como diz o outro. Então, em 1855, em maio, Rivat testemunha fenômenos espíritas, como as mesas girantes, e começa a estudar com metodologia científica seus contatos com os espíritos. Então, a partir do momento que ele participou da reunião, ele começou a reparar o fenômeno. Peraí, mesa não tem cérebro. Como é que ela dá resposta? Então, tem que ter alguma coisa inteligente operando essa mesa. Né? Mais ou menos por aí. Mas, então, isso aqui eu estou diante de uma situação muito mais séria do que eu posso imaginar que esse pessoal está brincando. Aqui não, para mim a coisa é séria. E aí ele despertou para a questão do estudo. Né? Despertando do estudo. Então, o desenvolvimento da codificação espírita basicamente teve início na residência da família Boudin, no ano de 1855. Na casa havia duas moças que eram médios, tratamos de Júlia e Carolina Boudin, de 14 e 26 anos, respectivamente. Aí que nós vamos fazer a correção do Carlos VII. Então, ele vai falar no livro dele que Carolina Boudin não tinha 16 anos, tinha 30 anos, olha a diferença, e que não existiu Júlia, mas sim Pelágio, por 28 anos. Então, isso é interessante porque sempre a gente fica falando, mas Kardec trabalhou com adolescentes. Quando, na verdade, não. Né? Quando, na verdade, não. Então, isso precisa ser tirado, né? Ter mudado na biografia, e aí esperamos que o Carlos VII apresente para nós essas mudanças todas na biografia de Kardec. Aí, continuando, então, através da sexta peão, um mecanismo parecido com as mesas girantes, Kardec fazia perguntas aos espíritos desencarnados, que as respondia por meio de escrita mediúnica. A cesta girante, ou cesta peão, era mais ou menos cesta de vime ou de peão, era mais ou menos alguma coisa assim, da imagem, só para ter ideia. O médico colocava a mão aqui e a cesta começava a escrever. Então, as palavras apareciam tudo uma emendada com a outra. Escrever era mais fácil que bater pé de mesa, né? Então, já foi um progresso. Mas aqui também as palavras para ler não ia ser fácil. Uma palavra emendada com a outra não ia dificuldade danada, né? Então, o que eu percebo, e posso estar errado, é assim, que os espíritos também não sabiam como comunicar com a gente, não. Eles foram aprendendo, vão fazer assim, vão fazer assado, da sexta virou aquelas tábuas, o Ijá, e depois, não, isso tem que estar dando trabalho, vamos ao direto à mão do médico. Começaram a usar diretamente a mão do médico, então tudo mudou, as comunicações se tornaram mais céleres, mais fáceis de ler, mais produtivas em termos de quantidade, então deslanchou mesmo, aí deslanchou. Então, com o tempo, a cesta foi substituída pelas mãos dos médicos, dando origem à conhecida psicografia. Das consultas feitas aos espíritos, nasceu o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, descortinando para o mundo todo um horizonte de possibilidades no campo do
conhecimento. Se não me falha a memória, Arthur, no Livro dos Médiuns, eu acho que é no Livro dos Médiuns, Kardec vai falar que para a primeira edição do Livro dos Espíritos, ele usou 10 médiuns. O que a gente acha, não, mandou para 1000 médiuns, 1000 médiuns. Não, a primeira edição ele usou 10 médiuns. Para a segunda edição, não precisou quantos médiuns, mas aumentou o número, certamente, com certeza, que a partir do momento que criou a Sociedade Espírita de Paris, vários médiuns apareceram, e nesse período também, ele correspondeu com vários centros espalhados no mundo afora. Né? Então, com essas correspondências, ele começou a trabalhar dentro do que ele tinha, então teve o norte para fazer as alterações da primeira para a segunda edição. A primeira edição, 501 perguntas, a segunda edição pulou mais do que o dobro, pulou para 1019. Então, tudo em função desse trabalho que surgiu posteriormente. Mas fica registrado que na primeira edição, somente 10 membros. Em abril de 1856, na casa de Sr. Rustam, pela média Ruth Salim Jafé, e Carlos Sérgio também vai falar que o nome não é esse, vai trazer informações sobre o nome de Sonita Jafé. Rivail tem a primeira revelação de sua missão. Então, numa comunicação, né, o Espírito manifesta e diz para ele assim: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande e digna do Criador. Seus primeiros alicerces já foram colocados. Quanto a ti, Rivail, tua missão é aí. Livre a cesta se voltou rapidamente para o meu lado, como teria feito uma pessoa que me apontasse com o dedo. Ele, Rivail, dirá, em segundo lugar, é o obreiro que reconstrói o que foi demolido. Reconstrói o que foi demolido. Lá na frente nós vamos voltar a esses detalhes. Né? Bom, então, em 1857, ele vai publicar o livro dos Espíritos, a primeira edição, e aí vamos pegar o que o Henri Souza fala. No momento de publicar, o autor, então, Rivail, né, ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria. Se com o seu nome, Denizar Hipólito Leão Rivail, e aí eu observei que essa grafia de Henri Souza só está equivocada em relação ao Z, Denizar que seria S, e o resto a ordem é essa mesmo, ou com um pseudônimo. Sendo seu nome muito conhecido no mundo científico, lá, os livros que publicou, dava aula, né? Em virtude dos seus trabalhos anteriores, e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre, né? A liberdade, né? De o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelaram o guia, eles tiveram no tempo dos druidas. Então, a ideia que a gente tem é mais ou menos a seguinte. Kardec falou assim, ó, tipo assim, se isso que eu estou escrevendo é bom, ele tem que caminhar com as próprias pernas. O meu nome não pode nem ajudar e nem prejudicar, tá certo? E aí, ele pega, como ele tinha, ficou sabendo que ele, numa encarnação passada, ele tinha o nome de Allan Kardec, e tipo assim, esse nome serve e passou a usar esse nome. Então, a partir daí, da primeira edição do Livro dos Espíritos, que nasce Allan Kardec. Então, ou seja, dentro da sociedade, né, de Paris, era um ilustre desconhecido. Um ilustre, nem sabiam quem era. Né? Então, você vê assim, de uma pessoa que ninguém sabe quem é, joga um livro do mercado, e isso dá um sucesso danado, então, aí dá para pensar, né? Que a coisa é mais séria, né? Que a coisa é muito mais séria que a gente pode imaginar. Tudo calculado e planejado, com certeza. Aqui nós temos a lista das obras que ele publicou. O Livro dos Espíritos, a Revista Espírita em 12 volumes, a partir de 1858 até até abril de 1869, porque já deixava, quando ele desencarnou, o mês de abril já estava pronto, então publicou. São práticas sobre as manifestações espíritas, que ele substituiu pelo Livro dos Médiuns, o Espiritismo, tal. E tem um livro aqui que eu gostaria de destacar, que é o Catálogo Nacional das Obras para se fundar uma biblioteca espírita. Um ilustre desconhecido meio espírita. Ninguém conhece, ninguém viu, ninguém sabe onde, nem de onde. Né? Mas ele tem uma característica muito interessante.
Kardec vai listar as obras espíritas que você deve comprar para entender de espiritismo. Vai citar obras de outros autores que têm coisas relacionadas com o espiritismo para você comprar, vamos dizer assim. E tem um item que ele vai citar, e aí que eu acho fantástico, obras contrárias ao espiritismo. Eu falei assim, meu Jesus, cara, ninguém faz isso, a não ser quem tem absoluta segurança do que fez. Deu para entender? Então, é tipo assim, você pode ler o que você quiser, o que eu fiz não vai mudar nada, porque, né? Agora, quando você não tem muita segurança no que você fez, você proíbe o outro de ler. É por isso que o espiritismo é combatido. Né? E depois que ele desencarnou, juntaram vários documentos lá que ele tinha, né? E publicou o livro Obras Póstumas, né? Obras Póstumas. Aqui nós temos uma linha, né, de tempo e tudo aqui nós já falamos, exceto esse destaque que eu estou colocando aí, o ano de 1861, que tem, no Auto de Fé de Barcelona, tem os livros queimados em praça pública. Justamente no mês de outubro, 2 dias disso, né? Do aniversário disso aí. Então, esse Auto de Fé de Barcelona aconteceu em 9 de outubro de 1961, por obra da Inquisição Católica Espanhola. Eu achei até que foi o Maurício Lachata que tinha encomendado os livros, mas, na verdade, quem pediu os livros foi José Maria Fernandes Colavida, que seria que eles dizem, né, que é o Kardec espanhol, né, para que Maurício Lachata encomendasse de Kardec 300 obras espíritas. Tem até a lista dessas obras na revista Espírita. Bom, o bispo de Barcelona ficou sabendo dessa novidade e mandou apreender os livros. Embora tenham sido pagar as taxas, as papegadas e tudo mais, não devolveram esses livros de jeito nenhum. Condenaram os livros a morrer na fogueira, viu, Arthur? Morrer na fogueira. E queimaram os livros todos. Caraca, meu. Aí, ó, a imagem da representativa, a fogueira, os livros, tá, vamos queimar. E deu um horroroso danado. Deu um horroroso danado. Kardec ficou muito preocupado. E aí o Espírito de Verdade diz para ele o seguinte: as ideias se disseminarão lá, e ele está falando da Espanha, com maior rapidez. E sendo queimadas, as obras serão procuradas com maior avidez. Foi dito e feito, cara. Parece que foi a propaganda para a doutrina. Todo mundo queria saber que livro é esse que queimaram, que estava proibido de ler. Mas compara a roda, foi o maior sucesso. Não é verdade? Então, foi uma propaganda de graça que Kardec teve lá. E aí, numa outra oportunidade, praticamente um ano depois, ele vai lá no discurso aos Espíritos de Lyon e de Bordeaux e vai falar o seguinte: queimam-se livros, mas não se queimam ideias. E suas próprias cinzas, levadas pelo vento, fazem fecundar a terra onde elas devem frutificar. Porque está falando do quê? Do sucesso que teve, cara. Depois que queimaram os livros. O sucesso que teve lá na Espanha, depois que queimaram os livros lá. Caraca. A gente nem calcula, né? Quer dizer, se fosse para a gente ficar triste, não, meu Deus, vai queimar os livros, né? Isso, fora a questão financeira, né, Arthur? Fora a questão financeira. E ficar preocupado. Mas o Espírito não, fica na sua, você vai ver no que vai dar, vai ter feito. Vendeu igual água. Caraca, fantástico. Bom, então, como eu disse, a primeira edição foi publicada em 1856, exatamente em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas, e a segunda edição, em 18 de março de 1860. A segunda edição, ela vem separada por partes, ou em algumas traduções, vem separada por livros. Aqui nós temos primeira parte, segunda parte, terceira parte, quarta parte. Então, essas 4 partes compõem o Livro dos Espíritos da segunda edição. E aí, o que acontece? No decorrer de sua vida e dos estudos,
Kardec vem detalhando cada uma dessas partes. Embora alguns livros tenham coisas de outras partes, né? Por exemplo, a gente tem coisa aqui ligada à parte moral, tem a parte dos milagres de Jesus, algumas coisas, da criação, tal, mas o fundamento é as causas primeiras. O livro dos médios é especificamente sobre o mundo espírita, o mundo dos espíritos. Só isso. A terceira parte das leis morais, que Kardec vai trabalhar especificamente as leis morais de Jesus contidas nos 4 evangelhos. Nada mais além disso. E ele afirma, qualquer outra questão que eu fosse abordar ia causar celeuma e não ia ser o objetivo. Então, por exemplo, se Maria era virgem ou não, ia dar uma briga danada. E que isso que tem a ver? Não tem nada. Então, eu vou pegar os ensinamentos de Jesus, morais de Jesus, porque aí todas as correntes religiosas têm que se encontrar aí. E aí, por um detalhe que eu já falei alguma vez atrás, ele coloca praticamente o Sermão da Montanha aí. O Sermão da Montanha, principalmente na versão de Mateus, tem 111 capítulos. Kardec coloca 95. Então, significa que 86% do Evangelho segundo o Espiritismo se refere a textos ou versículos ou passagens do Sermão da Montanha. Eu achei muito interessante esse detalhe, porque é fantástico. E aí depois tem o livro Céu e Inferno, que vai trabalhar também aí um pouco das questões de se existe demônio ou não, inferno ou não, e tal, e depois colocar comunicações de espíritos em várias situações do mundo espiritual para dar a ideia de como nós podemos ver esses espíritos dentro da ótica do espiritismo. Então aí fecha a parte fundamental não gosto nem de usar fundamental nem básico, porque dá a impressão que é só essas obras, né? Não seria a expressão que eu vou usar aqui, né? Onde a gente pode tirar toda a filosofia espírita está aqui, mas é imprescindível que nós não deixemos de ler a revista Espírita. Por quê? Primeiro, porque é o Kardec que orienta. Ele vai orientar isso no livro dos médios e vai também falar no próprio livro que é Espiritismo para ler a revista Espírita. E o que a gente observa na revista Espírita? Ou pelo menos quem já leu vai observar claramente. Tem muita coisa na revista Espírita que foi parada nessas obras. E tem coisas que estão lá que não estão nelas. Porque não tinha jeito, né? Para repetir o que já estava lá. Então, tem coisas que estão lá, registradas lá, que é de conhecimento, é ponto doutrinário, vamos dizer assim, que for para cá. E lá, eu posso só registrar um fato interessante, que a gente vai descobrir porque Kardec mudou de pensamento em relação da posse física do corpo de uma pessoa. E olha que eu só gosto de ressaltar assim, no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, os Espíritos responderam que não existe posse física. E Kardec concordou. Mas, como Kardec era homem dos fatos, então os fatos que falavam por si, e diante dos fatos, que fatos que ele teve? Ele teve lá os processos de Morzine, principalmente, e o caso da senhorita Júnior. Então, nesses dois casos, especialmente, porque parece que foi lá em Morzine e da senhorita Júnior também, que teve conhecimento, e que chegou à conclusão que há posse física, sim. Só que, em vez das edições seguintes do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, de colocar ou observação ou mudar essa ideia, ele não fez isso. Mas vai inserir essa nova visão, ou a nova percepção, no livro A Gênese. Então, nós temos aí diante de um problema sério no movimento espírita. A maioria das pessoas não lê a revista espírita e não lê a Gênese, não fica a informação dos dois primeiros livros e vão jurar que não há posse física. Né? Mas assim, e quem quiser aprofundar,
nós temos um e-book sobre o tema, está no meu site, e vamos mostrar toda essa evolução do conhecimento de Kardec, tá? Ok? Bom, é isso aí. Das obras, é isso aí. Então, Kardec afirma, assim, aqui nós vamos trazer qual foi o método de Kardec, vamos dizer assim. Apliquei a essa nova ciência, como até então eu tinha feito, o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Poxa, isso aqui é importantíssimo. Porque toda vez que você entra em alguma coisa com ideia preconcebida, a tendência é acomodar essas coisas à sua ideia, a ideia que você já tem. É muito difícil a gente conseguir sair disso. É uma coisa comum, a maioria de nós, tá? Então, quando você entrar na pesquisa, você tem, olha só, apaga, deleta temporariamente aquilo que você sabe, vão entrar e vão ver o que dá. E depois que deu, pronto. Deu para entender? Senão, fica muito complicado. Né? E a gente observa muito isso no meio espírita. Tá? A pessoa tem uma ideia preconcebida, já fez uma ideia anterior daquilo, então não aceita nada novo, por mais claro que aquilo esteja. E é incrível como que é as coisas. Então, isso é uma coisa que a gente tem que combater. Eu acho que mudar de posição, na verdade, não diminui ninguém. Muito antes, pelo contrário, eu acho que só engrandece a pessoa. Tá? Agora, eu sempre digo assim, achismo por achismo ficou meu. Agora, se você mostrar por A mais B que a minha lei de trabalho, de raciocínio está equivocada, eu vou mudar, assim, numa boa, ainda vou te dar o crédito. Então, foi fulano que fez eu mudar de ideia. Não estou nem aí, não. Cara, nós estamos pela doutrina, não estou aqui pelo Paulo. Eu estou pela doutrina, então tem que pensar dessa forma, né? Então, eu observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico das coisas. Então, eu usava aqui o quê? A lógica é a razão, o bom senso. Né? Olha aqui, não admitindo como válida uma explicação, senão quando ela podia resolver todas as dificuldades das questões. Então, não é a primeira questão, não, peraí. Tem alguma coisa aqui que não ficou, que ela não está respondendo desse lado. Então, ficava lá, até que tenha uma situação, responde tudo. Então, é essa a informação que eu quero passar. Esse é o ponto que eu quero passar dessa forma. Né? Então, é um cara que é consciencioso, metódico, não foi apressado, porque geralmente o nosso problema é ser apressado demais, né? Você acaba passando coisa que não devia passar, então ele foi muito... Nossa, eu fico impressionado. Então, foi assim que eu procedi em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Cara, o cara ainda falou, desde criança eu faço desse jeito. Esse é o meu estilo. Né? Compreendi, antes de tudo, a gravidade da exploração que ia empreender. Isso é quando ele esteve lá diante das mesas girantes, né? O negócio aqui é muito mais sério, né? Percebi naqueles fenômenos das mesas girantes a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Do passado, de onde nós viemos, e para onde, do futuro, para onde nós estamos indo. Né? A solução que eu procurava em toda a minha vida. Então, são questões que ele não tinha a resposta. O que vai acontecer depois da morte? De onde eu vim? Para onde eu vou? Então, questões que eu não tinha. Né? Fazer esse mister, portanto, andar com maior circunspecção e não levianamente. Ser positivista e não idealista, para não me deixar iludir. Positivista que é mais a pessoa que trabalha com os fatos, né? Mais o critério científico, né? Vamos dizer assim. Né? Isso vai lá, está em Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no espiritismo. Então, método nós podemos resumir, e mesmo que resume, observar, comparar e julgar. Essa regra que constantemente seguir. Uhum. Resume tudo. E aí, Arthur, só quero lembrar essas pessoas que se apresentam como candidatas a Kardec reencarnado, ou os que indicam pessoas que seriam Kardec reencarnado, se essas pessoas aplicam esse método.
Se não aplica, então não é Kardec, meu amigo. Não é. Porque isso vem com uma tendência instintiva. Vê que ele falou que ele é mais ou menos o que fazia desde os 15 anos de idade. É. Exatamente. Então, ele desencarna 48 anos depois, 45 anos depois, ele vem como esquecendo tudo isso? Não existe, né, meu? Não existe. E isso ia vir forte nele. Essa educação, esse amor para a educação, não cai de paraquedas. Com certeza, se a gente buscar o passado dele, vai estar lá no passado dele, a área da educação, muito clara. Então, a ligação dos personagens tem que ter aliás, quando você fala que um é personagem do outro, a reencarnação do outro, você tem que ter uma ligação que é essas tendências instintivas que ligam uma pessoa na outra. Ela não dá uma quebrada assim. Como Jamais. Jamais. Né? Então, aí, ó, o que ele fala na Viagem do Espírito? Ó, o Espiritismo aposta sobre fatos. Lembra que eu te falei fatos? Então, os fatos da possessão, que fez a mudar de ideia. Sim. Esses fatos, de acordo com o raciocínio e uma lógica rigorosa, dão à doutrina o caráter de positivismo que convém à nossa época. Né? Você viu a doutrina filosófica de Auguste Comte, né, que sugere fazer das ciências experimentais o padrão ou modelo por excelência do conhecimento humano. Ou seja, você tem que pesquisar, tem que estudar para saber, isso aqui tem alguma coisa. Não, porque falou que é místico. Não vai lá. Né? O que lhe faltava, ele estava falando da religião, neste século de positivismo, em que se procura compreender antes de crer, é, sem dúvida, a sanção de suas doutrinas por fatos positivos, assim como a concordância das mesmas com os dados positivos da ciência. Dizendo a religião, ser branco, a ciência, ser branco, o que os fatos aqui é o contrário. Dizendo ela, a religião, ser branco, o que os fatos e a ciência dizem ser negro, é preferir optar pela evidência à fé cega. Né? Então, nós temos várias situações que nós acreditamos. Até brincando a pessoa, a Arca de Noé, juntou todo mundo, juntou os bichos todo mundo, e que é negócio todo, salva os animais. Mas e daí tem animais que é só de cada país, no Brasil, não sei o quê, da Austrália, o canguru, e Noé não sai espalhando esse tempo pro mundo afora, não. Aí você vai estudar, você descobre que tem uma lenda bem semelhante do Noé, lá na Suméria, e aí, entendeu? E aí, outro dia eu perguntei a Fernanda, fazendo um teste bíblico com ela. Ô, Fernanda, você tem ideia de quantos dias que Noé ficou na arca? Ela não me respondeu, dizia que não sabia, mas geralmente, as pessoas falam assim, 40 dias e 40 noites. Bom, 40 dias e 40 noites, segundo o relato bíblico, foram os dias de chuva. Ou seja, choveu 40 dias e 40 noites. O tempo, e isso é fácil de se registrar, porque a própria Bíblia vai te dar essa informação, que Noé ficou na arca foram 375 dias. Eu quero saber onde que arrumou a alimentação para os animais durante o ano. Água para tomar não tinha, porque a água está lá de fora, né? Na arca estava fechada. E tem animal que come o outro, né? Né? E como é que separou isso lá? Então, tudo bem. Vamos entender como uma parábola? Ótimo, é isso aí mesmo. Isso aí não tem problema. Agora, fincar o pé que aquilo é verdadeiro, esse que é o ponto que nós, né, que a gente discorda. Só isso, né? Bom, para os espíritos, quem foi Allan Kardec? Humberto de Campos, no livro Crônicas de Além-Túmulo. O capítulo 21 tem um título, O Grande Missionário. E nesse capítulo ele está falando de Kardec. Recordando a beleza perfeita dos planos intangíveis que vinha de deixar para cumprir na terra a mais elevada das obrigações de um missionário, sobre as vistas amoráveis de Jesus, Allan Kardec fez de sua vida um edifício de exemplos enobrecedores, esperando sempre a ordem do Mestre Divino, para que suas mãos intrépidas tomassem a charrua das ações construtoras e edificantes.
planos intangíveis. O que está falando aqui? Esse cara aqui, ele vive lá nos planos mais elevados, ou nos mundos mais elevados, e está baixando aqui na Terra, está encarnando aqui na Terra. Então, por aqui, nós já podemos ver que Kardec não é qualquer um. E mais, sobre as vistas amoráveis de Jesus, ou seja, Jesus é que está contigo e não larga. E aí nós vamos descobrir que Jesus se apresentou para Kardec e estava lá o tempo todo juntinho dele, com o nome de quem? Arthur. Espírito da Verdade. Exatamente. Exatamente assim. Né? Aí nós vamos pegar a Caminho da Luz, irmã, e diz o seguinte: um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta. Nascia Allan Kardec em 3 de outubro de 1804. Então, está colocando Kardec como um dos discípulos de Cristo. Não necessariamente entre os 12, não é essa a ideia de os 12. Quem serve é discípulo. As pessoas têm a mania não, dos 12. Não tem nada a ver. É um dos discípulos. Aí, porque então, estava reencarnado na época de Jesus, vem com essas ideias todas. Tem nada a ver. É um dos lúcidos discípulos, igual muitos outros são. Né? Então, já coloca ele num patamar mais elevado do que outros espíritos, ok? Esse que é o ponto, demonstrando também um nível evolutivo elevado. Né? Aí vê esse espírita. Os espíritos se manifestaram através, depois do artigo A Doutrina dos Anjos que Kardec tinha escrito, falando sobre isso. Então, tem uma mensagem lá que não tem assinatura, diz o seguinte: bem felizes aqueles que unem fé a essas belas palavras, aqueles que aceitarão essa doutrina escrita por Kardec. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução do homem desde o presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. E aí? Eleito por Deus, cara? Tá fechando que não é qualquer um? Com certeza. Não dá zero? Então, porque o interessante é que nós estamos pegando informações de várias fontes. E aqui não tem todas elas. Eu aqui peguei umas para mostrar, só para exemplificar, vamos dizer assim. Mas são várias informações que a gente tem. É por isso que eu digo assim, a minha convicção é uma coisa, né? Da outra pessoa é outra. Mas, para mim, é um espírito de segunda ordem, de segunda classe, lá em cima. Espírito superior. Segunda classe de segunda ordem. Mas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, que tem um título Consolador. Em as instruções dos Espíritos, nós temos 4 mensagens. Todas elas levam a assinatura Espírito de Verdade. E essa instrução tem intitulado Advento do Espírito de Verdade. Vamos ler em uma delas. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem a seus irmãos são bem-aventurados meus, queridos meus, né? Instruí-os na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. O Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade sem Jesus, fala assim, esse é meu apóstolo. Aí vem o cara, no apóstolo, na época de Jesus. Não tem nada a ver também não, tá? Quem prega, quem divulga é apóstolo. Ponto. Então, o próprio Espírito de Verdade, que é Jesus, está falando, esse aqui é o cara. E que está fechando com tudo que nós estamos trazendo até agora, né? Agosto, setembro de 1863, Allan Kardec recebe algumas mensagens. Destacamos o seguinte trecho de 2 delas, que nos possibilitarão identificar quem era o personagem que utilizava o pseudônimo Espírito de Verdade. Embora nós já tenhamos feito uma live sobre isso. É só lá no nosso playlist lá, que ela vai estar lá. Espírito de Verdade. Quem seria ele?
Eu estou aqui porque eu tenho que dar alguma coisa para não ficar, né, perdido no tempo, né? Após citaremos duas mensagens assinadas por Erasto. Então, eu não vou citar essas duas e depois dela, duas mensagens de Erasto. Primeira mensagem, registrada em obras póstumas. Nossa ação, sobretudo a do Espírito de Verdade, é constante ao teu redor, e tal que não podes recusar. Com essa obra, o edifício começa a se livrar de seus alicerces. Outra mensagem, em obras póstumas também. Acaba a tua obra e conta com a proteção do teu guia, guia de todos nós. E com o auxílio devotado dos espíritos que te são mais fiéis. Conta conosco. E conta, sobretudo, com a grande alma do Mestre de todos nós, que te protege de modo muito particular. Pergunta. Que personagem que nós podemos aplicar essas duas expressões? Guia de todos nós e mestre de todos nós. Eu não enxergo outro a não ser Jesus. Uhum. Não tem jeito. E na primeira, está falando, o Espírito de Verdade é constante, a ação dele é constante ao redor. O que o Humberto Campos disse, falou? Que ele estava amparado por Jesus. Está fechando? Sim, completamente. Vamos ver. Aqui nós vamos ver o próprio Kardec. O que o próprio Kardec disse. Ele estava lá. Eu não sei se isso aqui foi num discurso que ele fez em Bordeaux, sei lá. Eu não lembro mais. Mas ele fala o seguinte: sim, senhores, este fato é não só característico, mas é providencial. Eis a este respeito que me dizia ainda ontem, antes da sessão, o meu guia espiritual. 2 pontos. O Espírito de Verdade. Ora, então fica muito claro que o próprio Kardec reconhecia o Espírito de Verdade como guia espiritual dele. Só que eu enxergo esse guia espiritual mais especificamente na missão de trazer a codificação. Não é tipo um anjo da guarda, não, entende? Sim. É mais específico da missão. Também entendo assim. Eu entendo assim, tá? Né? Então, a percepção de Kardec está bem clara aí de que ele, o Espírito de Verdade, era o guia dele, e nós estamos trazendo a informação de que o Espírito de Verdade é Jesus e ponto. Então, aí fechou com o Humberto Campos, que nós trouxemos desde o início. Vamos ver, Erasta. O mesmo ano, um em setembro e outra em outubro. Não poderias crer o quanto estou orgulhoso em distribuir a todos e a cada um os elogios e os encorajamentos que o Espírito de Verdade, o nosso mestre bem-amado, me ordenou conceder a vossas piedosas cores. A outra. Nós que somos, sob a direção do Espírito de Verdade, os iniciadores do Espiritismo da França. Então, o Espírito de Verdade coordenava todos os espíritos envolvidos na codificação, todos. Isso fica claro nessa live que eu falei para vocês, que eu fiz. Devo vos fazer ouvir uma voz tanto mais severa, meus bem-amados, quanto o Espírito de Verdade, mestre de todos nós, espera mais de vós. Voltamos às expressões e nós vamos de novo fazer perguntas. Nosso mestre bem-amado, mestre de todos nós, se aplica a quem? Jesus. Não tem outro jeito, cara. Não tem como mexer. O cara que enxergar qualquer coisa fora disso é um fanático, sinto muito. Fanatizou-se com alguma ideia. Não é? Não tem outro jeito. Aí não tem outro jeito. Esses aí ninguém convence. Então, é isso o homem. Dá para vocês entenderem agora o nível de evolução dele? Você ter Jesus como guia? Hein? Não é para qualquer um, não é? De maneira nenhuma. E aí Jesus, o guia Espírito de Verdade, disse, ó,
15 minutos por mês eu estou na sua casa, beleza? Para nós bater um papo lá. Cara, imagina. Nossa Senhora. E aí alguém me perguntou, o que isso muda para você? Bom, agora mudou muito. Porque antigamente eu tinha dúvida se eu podia falar que a doutrina espírita era cristã ou não. Agora eu tenho certeza. Se o povo que está atrás, tá? Entendeu? E isso serve até de alento para as pessoas que saem de uma religião e vêm para cá. Porque, peraí, você só fala em Kardec, mas aí não. Kardec é o representante de Jesus. Deu essa ligação, a pessoa pode ficar mais pacificada com essa ideia ou não. Arthur, o que você acha? Missionários da Luz. Prefácio de 1945. Fiz questão de colocar só para você ver a data, que é coisa velha igual a terra. Um momento lá, o instrutor Alexandre conversando com André Luiz. O próprio Jesus nos afirma, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo e entrará, sairá e achará pastagens. Por que audácia incompreensível imaginais a realização sublime sem vos afeiçoardes ao Espírito de verdade que é o próprio Senhor? A expressão Senhor, dentro da linha teológica, ela é usada em duas situações. Ou se referindo a Deus, ou se referindo a Jesus. Aqui, no caso em questão, ou dentro do contexto, o Senhor está referindo a Jesus. Certo, Arthur? Sim. Então, moral da história, não é o Paulo que está falando que o Espírito de verdade é Jesus, não. São os dados, as informações, as fontes que fazem surgir essa irrefutável ideia. Se o cara não quiser aceitar, o problema é dele, não meu. Sinto muito. Que critério Allan Kardec se utilizou para análise das mensagens dos espíritos? Tudo que pintou lá e publica cá, publica lá, vamos que vamos, né? O tempo que tem. Pelo que se depreende de suas obras, Kardec sempre seguiu esta orientação geral, sempre. Ela tá registrada na Revista Espírita, mas ela vai para o Livro dos Médiuns também. Na dúvida, abstência. Diz um dos vossos antigos provérbios: não admitais, pois, senão que vos é de uma evidência certa. Desde que uma opinião nova surge, por pouco que ela vos pareça duvidosa, passai-a pelo crivo da razão e da lógica. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai-o ousadamente. Aí ele vai fechar. Mais vale repetir 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma única teoria falsa. Por que ele diz isso? Porque a verdade se impõe mais cedo ou mais tarde. E a mentira, mais cedo ou mais tarde, vem em evidência. E aquilo que você montou, todo o castelo que você montou em cima daquela mentira, daquela falsa teoria, vai ruir quando descobrir que é mentira. É esse que é o ponto. Então, realmente... E outra coisa, se os espíritos estão te dando a informação, você não acredita, eles dizem, tudo bem, vou esperar daqui uns tempos. A verdade vai aparecer, não é porque você não acreditou que ela não vai aparecer. Ela vai aparecer para outro, para outro, para outro. Eu achei que todo mundo está falando assim, por que eu não aceitei, hein, rapaz? Porque, entendeu? É mais ou menos por aí. Então, eles não estão nem aí se você aceitar, não. Eles têm a eternidade para que a verdade chegue. Não tem, não? Nós aqui não temos, né? Fisicamente falando, nós não temos. Tá certo? Nosso tempo é limitado aqui na Terra 100 anos, mais ou menos. Então, nosso tempo é limitado. Agora, os deles não. Entendeu? A opinião de um espírito sobre um princípio qualquer não é considerada pelos espíritos senão uma opinião individual, que pode ser justa ou falsa. E não tem valor senão quando é sancionada
pelo ensino da maioria, dado sobre os diversos pontos do globo. Foi esse ensino universal, vários pontos do globo, né? Que fez o que ele é e que fará o que será. Diante desse poderoso critério, ou seja, do ensino universal, caem necessariamente todas as teorias particulares que sejam produto de ideias sistemáticas, seja de um homem, seja de um espírito isolado. Isso aqui, fundamental. Sem dúvida. Talvez é um dos pontos mais importantes da doutrina, porque é disso que ela sobrevive, vai sobreviver com novas informações ou não. Porque o próprio Kardec falou que ele não tinha falado sobre tudo. Ele tinha dado a base. Então, outros viriam depois dele para completar. Né? Então, lá, a concordância no ensino dos espíritos é, portanto, o seu melhor controle, mas é ainda necessário que ela se verifique em certas condições. A concordância, né? Isso ele vai falar no Evangelho. Diremos que, em resumo, o controle universal do ensino dos espíritos, muitas vezes a gente abrevia o CUEE, há 3 pontos fundamentais que são. Isso é minha análise, tá? O primeiro controle, o da lógica e da razão. Não passou, joga fora, não perca tempo. Segundo controle, da unanimidade da opinião da maioria dos espíritos. Então, a maioria dos espíritos estão dando aquela mesma ideia, não precisa falar com as mesmas palavras, mas a ideia tem que ser a mesma. Então, batendo com aquela mesma ideia, opa, beleza. Um ponto a favor. Mas tem o último controle, que é também importante e não pode ser relegado a segundo plano, que é concordância das revelações vindas de vários médios, então são vários médios, e mais, estranhos uns aos outros e de várias localidades. Quando ele coloca localidade aqui, pelo que a gente vê em outras situações, localidades é no mundo, não no Brasil, por exemplo. Várias cidades do Brasil. Não, é no mundo. Então, se eu tenho um novo ponto doutrinário, que os espíritos querem passar, então ele vai vir por vários médios, vários países, espalhados mundo afora. Então, nós vamos colhendo isso aí. Ó, aqui tem uma nova situação que a gente poderia citar. Pelo menos é a proposta inicial, né, Arthur? Com a internet por aí, não sei se já... complicou. Eu acho que complicou tudo. Este controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, se procurará o critério da verdade. O princípio da concordância é ainda uma garantia contra as alterações que, em proveito próprio, pretendessem introduzir no Espiritismo as seitas, que dele quisesse apoderar-se, acomodando à sua maneira. Então, é importante, sim, importante. E aqui uma polêmicazinha. Allan Kardec foi médium? A questão se faz polêmica, porque para uns sim, para outros não. Né? Cada um vai apresentar os seus argumentos. Obviamente que eu também tenho os meus. Né? Uhum. Eu vou apresentar alguns aqui. Então, a definição. Quem está apto para receber ou transmitir as comunicações dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Presta atenção agora. Qualquer que seja o modo empregado ou o grau de desenvolvimento das faculdades, desde a simples influência oculta até a produção dos mais insólitos fenômenos. Eu pergunto, existe alguém na face da Terra que não tem influência oculta dos espíritos? Ué, Marto, então todos nós somos médios. Todavia, aí vai fazer uma explicação. Em seu uso ordinário, no seu uso comum, no dia a dia aqui, essa palavra tem uma acepção mais restrita e diz, geralmente, de pessoas dotadas de um poder mediúnico muito grande, seja para produzir efeitos físicos, seja para transmitir o pensamento dos espíritos pela escrita ou pela palavra. Então, Kardec está nos colocando diante de duas acepções da palavra médium.
No sentido amplo, todo mundo é. No sentido restrito, só aqueles que a mediunidade é evidente e ostensiva. Então, muitas vezes, como a gente só olha o médium desse jeito, não olha o médium no sentido amplo, a gente fala que esse é médium e o outro não é. Mas a intuição é perceptível? A inspiração é perceptível? É algo perceptível para nós? Não. Mas é uma fluência oculta? É. Então, não tem como você falar que você não é, se você tem. E aí eu pergunto quem não tem. Especialmente os que escrevem, viu? Seja por bem ou seja por mal, viu, Arthur? Tem hora que as ideias chovem, né? Vamos dizer assim, né? Chovem e você pensa, meu Deus do céu. Aí, às vezes a gente pega um texto antigo e diz, meu Jesus, onde que eu achei para falar isso? Como que eu achei as palavras para falar? Você fica assim, porque você sabe que não é seu. Né? Na Revista Espírita de 1861, encontramos um discurso de Allan Kardec aos Espíritos de Bordeaux, do qual nós escrevemos o seguinte trecho. Nos trabalhos que fiz para alcançar o objetivo que me propus, sem dúvida, fui ajudado pelos Espíritos. Então, reconhece. Assim como eles me disseram várias vezes, mas sem nenhum sinal exterior da mediunidade. Qual o sinal exterior da mediunidade? Uma mediunidade extensiva. Então, esse sinal ele não tinha. Exato. Mas se ele foi ajudado, e os Espíritos falaram que ele foi ajudado, como é que é? Não sou, pois, médium no sentido vulgar da palavra. Então, naquele sentido restrito, que todo mundo entende, que ele está recebendo mensagem, está dando. Nesse sentido, eu não sou. E compreendo que é feliz para mim que assim o seja. Ou seja, se ele fosse médium normal, aquilo que eu estava escrevendo mesmo aqui seria dentro do espírito. Aí ele ia ficar na dúvida, embora vai ter uma situação aqui que muito interessante, muito curiosa. Algum tempo depois, Kardec confirma isso. 67. O K foi 61, né? 6 anos depois. Sem ter nenhuma das qualidades exteriores da mediunidade efetiva. Olha, a mediunidade efetiva, bem claro, né? Não contestamos que em sermos assistidos em nossos trabalhos pelos espíritos. Porque temos deles provas muito evidentes para disso duvidar. Então, ele era consciente da ajuda dos espíritos. O que devemos, sem dúvida, a nossa boa vontade e o que é dado a cada um de merecer. Além das ideias que reconhecemos nos serem sugeridas, peraí. Então, ele captava ideias que não eram dele? De que essas ideias? Dos espíritos. Mas se ele está recebendo influência dos espíritos, captando o pensamento dos espíritos, então ele não é médium ou é médium? É médium, não tem jeito, cara. É notável que os assuntos de estudo e observação, em uma palavra, tudo que podia ser útil à realização da obra, exatamente o que eu estou falando. O cara começa a escrever, as coisas caem na mão dele, assim, não sei porque, não sei por onde, tá, começa. Aí tem na revista Espírito de 1959, tem um diálogo com um espírito chamado Pierre Flamante, não sei se pronuncia assim também, não, né? Mês de maio. Então, estava numa reunião lá e tal, evocaram o espírito, vamos começar aqui. Olha, eu vou apresentar a pergunta 47. Você já viu que o diálogo é longo, né? Voltemos ao senhor Allan Kardec. Então, fala para o espírito Pierre. Fui à casa dele anteontem à noite. Estava ocupado escrevendo em seu escritório. Trabalhava numa nova obra que prepara. Ele nos melhora bem. Ei, caraca. Ele nos melhora bem? Como assim, Arthur? Explica para mim aí, você consegue? Ele captava o pensamento dos espíritos, não, mas desse jeito que está falando, não tá bom, não. Eu vou mudar um pouquinho aqui, mudar a ordem, mudar a palavra. É isso, cara. Tá aqui. Estava só? Só sim. Quer dizer, que não havia ninguém com ele, mas havia ao redor dele uma vintena de espíritos que murmuravam acima de sua cabeça. Então ele não está sozinho, os espíritos estão murmurando lá. E assim, o que é isso? Achou que era chuva, foi lá, ouviu, né? Eles ouviam,
Ouvir, se bem que eu olhasse para todos lá para ver de onde vinha esse ruído. Médio audiente também, tá vendo? Para ver se não eram milhares de moscas. Depois abriu a janela para ver se não for o vento ou a chuva. Aí Kardec, o fato era perfeitamente exato. Não tem como, não, isso não aconteceu. Pergunta de novo. Esse espírito parecia se interessar pelo que ele escrevia? Eu creio muito. Sobretudo, olha agora, havia 2 ou 3 que eles sopravam o que escrevia. Olha aí. Mais claro, impossível. Não tem jeito. E que tinham o ar de se aconselharem com o outro. Então, 2 ou 3 que aconselhavam com os espíritos sopravam na vida de Kardec. Escreva assim. Né? Olha a continuação. Ele acreditava ingenuamente que as ideias eram dele. E com isso, parecia com texto. Cara, mais claro do que isso, não tem como. Não tem como. Bezerra de Menezes, no livro Filosofia Espírita, volume 8º, ele tem um prefácio que faz o seguinte: Allan Kardec foi escolhido no mundo espiritual para a missão de selecionar as mensagens, coordená-las e dar algumas explicações para a maior nitidez do livro de ouro da doutrina espírita. Quando o codificador do espiritismo estava maduro para o grande empreendimento, veio Jesus em espírito, olha, nos planos da terra, ter com ele, e o mestre soprou em seus ouvidos um magnetismo divino, de modo que ele pudesse, com mais clareza, selecionar as mensagens com o conteúdo do livro em questão. Será que Jesus não estava ajudando eles? Escolhe essa mensagem, não escolhe aquela, não? Não é isso, não? Sei não, viu? Todo mês, ele voltava pessoalmente. Ele quem? Jesus. Se assim podemos dizer, renovando o sopro de luz no coração do seu discípulo. Com alguns minutos da presença do Divino Senhor, o gigante do amor e da sabedoria, gigante do amor e da sabedoria, está falando de quem? De Kardec. Olha a qualificação. Ficava renovado em sua estrutura de missionário. Somente os espíritos de escola são escolhidos para missão, grandes missões. Se não me engano, Livro dos Médiuns. Somente os espíritos de escola. Espiritismo é uma religião? Outra polêmica. Deixar bem claro. O que é evidente para nós pode não ser para os outros. Cada qual julga as coisas, debate certo ponto de vista, e do fato mais positivo, nem todos tiram as mesmas consequências. Ponto. Então, não vou brigar com ninguém se não aceitar que não é, tá? Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Então, destacamos o quê? Que na Revista Espírita de 1868, mês de dezembro, foi publicado um discurso que Kardec fez na sessão anual comemorativa dos mortos, realizada na Sociedade Espírita de Paris em 1º de novembro de 1868. O discurso de Kardec teve o seguinte título: O Espiritismo é uma religião? A minha percepção, posso estar enganado, sim, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. 5 meses. 5 meses para frente, Kardec desencarna. Não estaria ele aqui pensando, se nós partir para deixar esse negócio definido aqui, não? Pode ser sim, pode ser que não. Mas vamos ver o que ele usa de epígrafe, ou frase, né, principal para desenvolver o tema. Em qualquer lugar que se encontre 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontro ali no meio delas. O Gonçalo está usando evangelho, que é interessante, né? Muito interessante, né? E no meio, ele fala muita coisa, lá no meio de discurso, nós vamos pegar. Se assim é,
Disse o Espiritismo é, pois, uma religião? Pois bem, sim, sem dúvida, senhores. No sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião. E disso nos glorificamos. Porque é a doutrina que fundamenta os laços da fraternidade, da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as bases mais sólidas, as próprias leis da natureza. Agora vamos ver. Porque, pois, declaramos que o Espiritismo não é religião? Ele fala que é, vai falar por que ele disse que não é. Ele vai explicar por que ele disse que não é. Pela razão de que não há senão uma palavra para expressar duas ideias diferentes. E que, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da de culto, que ela desperta exclusivamente uma ideia de forma o que o Espiritismo não tem. Ou seja, se eu falasse que o Espiritismo é religião, ele só é mais um culto que aparece. É isso que eu estou falando. Continua. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria nele senão uma nova edição, uma variante querendo-se dos princípios absolutos em matéria de fé. É mais uma no mercado. E se isso acontecesse, nós não estávamos aqui falando do Espiritismo. Ele tinha morrido lá atrás. Né? Matéria de fé, aí continua. Uma caça sacerdotal com um cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios, não separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra as quais a opinião frequentemente é levantada. Ou seja, o que as igrejas afrontaram ao longo do tempo, principalmente a igreja católica, que eu acho que a referência é essa, as Inquisição, as Cruzadas, então, ia esse pessoal. O Espiritismo não tem nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual da palavra, são daquilo que você entende, não tem nada disso, não tem hierarquia, não tem rei, não tem... Não se poderia inevidenciar de um título sobre o valor do qual, inevitavelmente, seria desprezado. Exatamente. Se ele falasse que a religião, ele seria desprezado. Eis porque ele se diz simplesmente doutrina filosófica e moral. Ué, peraí. E a ciência foi para onde? E a ciência foi para onde? A ciência é a base do Espiritismo sobre a qual ele estabelece os critérios para chegar na filosofia e na moralidade. Sem a ciência, o Espiritismo vai ruir. Tá certo? Ele não tem como falar, não vamos deixar a ciência. De jeito nenhum, muito antes pelo contrário. Muito antes pelo contrário. Ele tem que abraçar a ciência, porque é a ciência que vai fortalecer todo o arcabouço do Espiritismo. É a base. Então, o Espiritismo não luta contra a ciência, muito antes pelo contrário. Então, por exemplo, a ciência hoje fala assim, vamos dizer, a ciência não aceita a reencarnação hoje, mas amanhã vai ser, não, a reencarnação existe. Ela vai chegar a essa conclusão, mais cedo ou mais tarde, é questão de tempo. Né? Então, por que nós vamos ficar correndo da religião? Aliás, desculpa, da ciência. Aí vem aquela velha história. Quem corre da ciência, quem tem medo da ciência, prova que ele está errado. Não é o caso de Kardec. O que ele diz? Se a ciência provar que nós estamos errados num ponto que a gente faz, larga aqui para abraço a ciência. Então, meu Deus, qual o problema? Agora, eu entendo que a grande maioria das pessoas não querem aceitar o Espiritismo como uma religião por conta do que elas fizeram no passado. Eu entendo perfeitamente isso. Essa confusão, sabe, que o público vai fazer, eu entendo. Mas, diante do que eu vi aqui, que eu estou trazendo para você, eu não tenho como enxergar o Espiritismo como não sendo uma religião. Mas também não estou desprezando o lado científico, de jeito nenhum, muito antes, pelo contrário. Ele tem que estar junto do objetivo maior da religião, sem chance. Tirar ele vai ruir tudo, todo edifício cai. Essa é a minha percepção. E aí, lembra lá do início que eu falei? Qual a missão de Kardec? De trazer uma religião grande e digna do Criador. Grande, bela e digna do Criador. Ué, peraí. Então o cara vem com essa missão, chega aqui e fala que é ciência? Então, alguma coisa que não está batendo. Sabe? Então, sinceramente, eu não me incomodo com isso, de falar que é religião. Agora, uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, já é algo, pelo menos no Brasil, tá? No Brasil é algo institucionalizado. O que significa isso? Por exemplo, de tempos em tempos, o IBGE vai fazer um censo.
Aí bate na casa do Arthur e fala assim, ô Arthur, qual a sua religião? Ele falou assim, sou espírita. Ele vai lá e marca. Uai, mas tem lugar para marcar que é espírita? Então, a instituição aceita o espiritismo como ciência. Vão lutar isso por quê? Besteira pura, não adianta. O público, o grande público, o espiritismo é ciência. A ciência não nos aceita como ciência. Então, nós somos o quê? Filhos sem pai? Perdidos? Então, por quê? Por que isso? Essa briga toda para nada. Não tem sentido. Eu não vejo, sinceramente. Aí vamos trazer o Orlando Pires, que vai falar exatamente daqui que nós estamos falando. Para evitar o religiosismo comum e banal, Kardec explicou que a ciência e a filosofia espíritas tinham consequências morais. Então, o espírita ficou faltando assim. Tinham consequências morais. Só no final de sua missão, declarou que o espiritismo é a religião em espírito e verdade. Exatamente aquele discurso anunciado pelo Cristo. Essa religião verdadeira não está nos templos, nas igrejas, mas no coração do homem, na forma de uma lei fundamental da natureza humana, a lei de adoração, que leva o homem a adorar a Deus no recesso de si mesmo, sem alardes nem fantasias. Moral da história. Eu, Arthur, ninguém que está aqui na sala precisa de um líder para te dar o céu, ou o nosso lar, sei lá. Nós mesmos que temos que fazer para chegar lá. Então, isso que é a religião. Sem ritual, sem nada. Simples. Sem agredir ninguém, sem atacar ninguém que não acredita igual a gente, né? Aí vem no livro O Tesouro dos Espíritos, de Miguel Vives, Orlando Pires traduziu esse livro. E ele introduziu uma segunda parte nesse livro, e dessa segunda parte, que é toda de Orlando Pires, vamos tirar o seguinte. O Espiritismo é a religião em espírito e verdade, de que Jesus falou à mulher samaritana. Mas há espíritos que não compreendem isso e negam a religião espírita. É possível tirarmos do espiritismo a fé em Deus e a lei da caridade? Todo problema que tanta celeuma tem levantado entre alguns irmãos intelectuais se resume na falta de compreensão do que seja religião. Os confrades antirreligiosos gastam tinta e papel em quantidade por quererem provar um absurdo. Alegam que Kardec se recusou a chamar o espiritismo de religião. Mas o próprio Kardec explicou por que o evitou. Não se recusou, mas apenas evitou chamar o espiritismo de religião. Não queria confundir uma doutrina de luz e liberdade com as organizações dogmáticas e fanáticas do mundo religioso. Fantástico. É exatamente isso. Foi exatamente isso que a gente viu. Isso eu descobri recente. Houve uma tradução dessa obra do Miguel Vives, pelo Portal Luz Espírita, e eu peguei, depois passando, cara, o Arculano está aqui. Aí você, vamos ver o que ele fala, e tomei conhecido. É coisa recente. Allan Kardec, perante a... Estamos quase terminando, tá, gente? Perante a crença alheia. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé, e a quem essa fé é suficiente. Ele não diz a ninguém que renuncia às suas crenças para adotar as nossas. E nisso é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência que professa. Se você quer que os outros respeitem a sua religião, a sua escolha, então você tem a obrigação moral de respeitar a escolha dos outros. Bem simples assim. Aquele que diz, eu creio na atualidade da igreja e não me afasto dos seus ensinos, sem nada buscar além de seus limites, o Espiritismo responde que não se impõe a pessoa alguma e que não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem, e o Espiritismo não
se não a respeitasse, estaria em contradição com seus princípios de liberdade e tolerância. A célebre frase, agora fechando já. Essa aqui eu tenho que falar, porque o que a gente vê aí. Então, nós vemos essa frase. Nascer e morrer, quer renascer ainda, progredir sem cessar tal a lei, e lá embaixo, Allan Kardec. Então, quando você põe o nome embaixo, está dizendo, para quem vai ler, que a frase é daquela pessoa. Não é assim, Arthur? Sim. Então, essa pessoa, ou seja, Allan Kardec, seria o autor da frase. Nasceu, não é isso? A princípio, é o que dizem, mas não é. Não é. A frase consta do Dômen. Tá aqui, ó. Você sabe francês, Arthur? Pode aí. Não, mais ou menos. Tá vendo aqui, ó? Tá escrito aí. Aqui, ó. Tá aqui. No cemitério, né? No túmulo dentro do cemitério, Pierre Lassant. Então, é uma frase, a questão é uma frase de autoria dele? Não. É uma frase que reflete o pensamento dele? Sim. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é a autoria. E ninguém sabe quem é o autor. Já vi falando por aí que seria Goethe, mas na obra Afinidades, não sei o que, mais, esqueci, Infinitas, qualquer coisa assim, de Goethe, não existe essa frase. Não tem autor. Tem alguma coisa parecida, mas textualmente não existe essa frase em canto algum. Então, ela não é de Kardec, mas, como disse, representa perfeitamente o pensamento de Kardec, e isso eu não tenho dúvida nenhuma. Né? Então, por exemplo, quando eu uso colocar a frase, quando eu coloco, né, resolvo colocar, eu ponho no túmulo de Kardec. Está lá. Eu não vou colocar de Kardec, eu ponho tá no túmulo. Não é assim ou não? Bom, aqui então, fechando. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, o segundo é importantíssimo. E é o nosso papel. Estudar muito, instruir muito. Por quê? Porque aí nós podemos passar para as outras pessoas que nos procurarem as informações corretas dentro daquilo que Kardec codificou dentro dos princípios da doutrina. Certo? Aqui está a lista das obras que nós pesquisamos essa pequena biografia de Kardec. Os imagens que nós usamos. E, como sempre, está lá no meu site. Só que aqui eu tenho de 1h20, mais ou menos. De lá, já fui para 1h40, né? 40, já comi mais 20 minutos. Aqui está lá no site, é 1h30. Então, pelo jeito, dá para 2, né? Então, para quem quiser, está lá. Disponível para quem quiser. Se alguém quiser usar um dia esse material, é só falar comigo. Me manda um e-mail, eu mando em PPT, porque lá está em PDF. Se ela quiser mudar para lá, para cá, acertar, modificar, fazer o que quiser, perfeitamente, tá? Está aí à vontade, instrução de quem quiser. Então é isso. Maravilha! Bem, tivemos aqui uma única pergunta, que foi da Daniel Rosa de Assis. Não sei se tem muito a ver com o tema de hoje. Ele diz o seguinte: no item Minha Volta de Obras Póstumas, há uma pertinência em crer... Aí ele pergunta, né? Há uma pertinência em crer no Espírito da Verdade? Quem reencarnaria de novo, completaria a sua obra, começando mais cedo, mais novo, na missão de Kardec? Daniel, tem várias previsões na codificação que também não se cumpriram. Foi falado, inclusive, o próprio Espírito de Verdade, né, que logo a França toda seria praticamente espírita, o mundo seria todo praticamente espírita. Nos 160 anos, o espiritismo praticamente só existe no Brasil. Previsão é uma coisa, acontecimento é outra. O que eu sempre digo em relação a essa situação é que lá a previsão é voltar no final do século XIX e no início do século XX. Né? Mas, no século XX, vamos dizer assim, de 1900 a 1950, só para situar o período, aconteceram duas coisas gravíssimas na humanidade, que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
E eu só fico me questionando o seguinte: que sentido teria Kardec voltar num ambiente desse, para passar, para completar o que ele fez? E outro ponto que eu sempre questiono é o seguinte: para um espírito evoluído, que para mim isso ficou claro, não sei se consegui passar essa ideia para vocês, o que seria mais fácil para acompanhar o desenvolvimento de alguma coisa que ele plantou na Terra? Ele nascer na Terra ou no mundo espiritual? Veja bem, no mundo espiritual, ele pode irradiar o seu pensamento para milhares de médios ao mesmo tempo e trazer informações assim, o mundo inteiro. Se ele nascesse em Minas Gerais, como Chico Xavier, ele ia ficar muito localizado. E até que a mensagem dele repercutisse, já se pôs um século, 2 séculos, 3 séculos, de repente, não adiantou grandes coisas. Né? Então, nós temos que ter muito cuidado, é o seguinte, inclusive tem mensagem dele registrada no livro Diário do Invisível, é uma mensagem não foi psicografada por Zilda Gama, como as pessoas pensam que foi. É uma mensagem dada na cidade de Rochefort, qualquer coisa assim, na França, em 31 de março de 1924, e que nessa mensagem ele falava que ia voltar a reencarnar. Bom, então, até 1924, se essa mensagem é verdadeira, até 1924 não existe nenhum Kardec reencarnado. É daí para frente que nós podemos achar. Agora, qualquer personagem, que sempre estamos batendo até, qualquer personagem que se diz ser Kardec ou não, tem que corresponder às tendências instintivas de Kardec. Tá? E não adianta você querer julgar uma lista, igual a gente vê por aí, lista de personagens de Kardec, de supostos personagens inteiros de Kardec, que não bate nada com nada. Quer ver um exemplo? Numa lista que corre por aí, é citado o nome de Francisco de Assis como uma das encarnações de Chico, e a encarnação anterior é Kardec. Então, Chico, Kardec, Francisco de Assis, ok? Bom, Chico recebe uma mensagem de Francisco de Assis. O Chico, em 1992, se não me falha a memória, quando ele estava visitando a colônia Santa Marta, ele estava com Dona Alda, esqueci o sobrenome, Dona Alda, em visita aos internos da instituição. E quando ele estava aproximando da instituição, da colônia, o Chico desabou a chorar. E chora, e chora, e chora. Dona Alda ficou apertadíssima. Falei, meu Deus, Chico, o que está acontecendo? Pois é, minha irmã. O mentor da casa vem nos receber e vai nos acompanhar nessa visita que a gente vai fazer à colônia. E aí, esse relato está no livro de Malene Nobre. Ela vai identificar o mentor da instituição como sendo Francisco de Assis. Olha, não tem como Chico ser Francisco de Assis, Francisco de Assis estava ali. O espírito não se divide. Tá? Miramês, na questão, acho que é 223, ele vai falar do período de intermissão. O que seria? É o período entre uma encarnação e outra. Quanto tempo o espírito passa nesse espaço para encarnar de novo? Mais ou menos a ideia é essa. Aí, ele vai falar o seguinte, resumidamente, que esse período varia de 0 a infinito, que vai depender muito, muito mais da criatura que tudo. Mas que espíritos do nível evolutivo de Francisco de Assis, ele nominalmente cita, gastam 1000 anos para retornar à Terra. Então, ele coloca o espírito de Francisco de Assis no topo da escala, lá. 2 dedos para ser espírito puro, né? Ora, se o Francisco de Assis desencarnou no ano de 1226, ele só voltaria à Terra no ano de 2226. Então, Kardec não pode ter sido Francisco de Assis e Chico não pode ter sido Francisco de Assis também, além do fato dele ter manifestado
para o Chico e o Chico ter psicografado a mensagem de Francisco de Assis. Então, o que a gente vê é isso no movimento espírita. Ilusões que se falam pelo mundo afora e muitas vezes por falta de informação, por falta de estudo, por falta de pesquisa, nós acabamos acreditando nas pessoas. Então, as informações estão aí, eu tenho estudos sobre isso, vários estudos, nós temos várias lives sobre esse tema, de Chico e Kardec ou não, está aqui, é só ir lá no playlist, você vai ver, e está aí. É óbvio que nós não temos a pretensão de obrigar ninguém a acreditar no que nós estamos falando. O que nós pedimos é simplesmente leiam e acompanhem o nosso raciocínio. Se eu tenho razão ou não. Se as provas que eu estou apresentando são válidas ou não. Só isso. Você não vai aceitar porque o Paulo falou. Você vai aceitar porque aquilo que eu apresentei é lógico ou não. Então, não sou eu. Sou aquilo que ou é o que te apresentei, entende? Não sou eu que sou culpado da questão. É aquilo que eu apresentei. Ok? Maravilha. Bem, temos uma pergunta aqui do Matheus Oliveira, mas em virtude também do avançar da hora, né, e foge um pouquinho, mas no próximo programa aí o Paulo, ou a próxima oportunidade, vai responder aí. Ele pergunta se o Paulo segue alguma metodologia para montar o estudo e se sim, qual o método que ele se utiliza. Então, o Paulo aí vai, né, depois, com mais calma, né, Paulo? Vai explicar isso daí. Bem, para o nosso próximo programa, né, nós já vamos adiantar, teremos aqui o Eric Pacheco. Não sei se o Lucas Berlanza deverá vir também, os dois são autores, né, desse livro aqui, inclusive que eu já adquiri lá em Juiz de Fora, onde estivemos também com o Paulo, né, no Enlip, e os dois escreveram esse livro, História Geral do Espiritismo, e estarão aqui na próxima quarta-feira, aqui no Polêmica Espírita, para falar aqui, né, desse livro. Então, a presença do Eric Pacheco já está confirmada, o Lucas está vendo a questão de agenda ainda, né? Mas, de qualquer forma, vocês terão aí, né, essa exposição falando sobre esta bela obra, História Geral do Espiritismo, de Lucas Berlanza e Eric Pacheco, um lançamento aí, né, livro recém-saído aí do Prelo. Ok? Então, damos aí por esse encerrado o programa de hoje, né? Ressaltamos aí o pedido de ajuda a vocês, para que deixem o seu joinha, compartilhem, né? E estaremos de volta em mais um Polêmica Espírita na próxima quarta-feira. Uma boa noite a todos e até a próxima, pessoal. Boa noite a todos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.